E a pesquisa Genial Quest, que destrinchou os índices de aprovação do governo e o potencial eleitoral do presidente Lula e os possíveis rivais na disputa de 2026, também traz um elemento de preocupação para o petista: a percepção da população sobre sua saúde para o cargo. Ao todo, 66% dos entrevistados responderam que o tema é um motivo de apreensão. Outros 29% alegaram não se preocupar, enquanto 5% não souberam dizer ou não responderam. O levantamento da Genial Quest entrevistou pessoalmente 2.004 pessoas de 16 anos, a partir dos 16 anos, entre os dias 29 de maio e 1º de junho. Deise Ciocari, Cristiano Vilela, começando por você agora, né? Como essa preocupação em relação à saúde também do presidente Lula pode servir aí como um ponto de preocupação para que ele não consiga, então, se reeleger, né? Se essa é a expectativa para 2026, diante também de outros aspectos que a gente já vem pontuando, né? E a queda na popularidade do presidente Lula. Pois é, Soraya, você vê que, ademais de todos os pontos que a gente já vem colocando, das dificuldades que o presidente tem tido no sentido de realavancar a sua popularidade, tem mais esse ponto, que é um ponto que a pesquisa apresentada pela Quest, ela demonstra claramente, de uma forma maciça, que a população tem a preocupação com a idade do presidente da República. Isso pode ser um ingrediente a mais no sentido de dificultar a vida do presidente para sair dessas dificuldades que se vê hoje no sentido de uma baixa popularidade e de que, mesmo procurando adotar medidas, modular o discurso, não vem conseguindo sucesso em relação a isso. E no aspecto de idade, nós temos um exemplo marcante, que é o exemplo de Joe Biden nos Estados Unidos, o quanto isso influenciou no processo eleitoral americano, que é o fato de se estender uma candidatura até o limite e ter que abrir mão faltando pouco tempo para as eleições. Então, é um fantasma que, de fato, poderá perseguir o presidente da República e mais um ponto em relação ao qual o governo vai ter que manobrar para realmente transmitir para a sociedade uma ideia diferente. Talvez de experiência, talvez de que o presidente está realmente ativo, em condições de permanecer no cargo, de ser reeleito, mas é algo muito difícil e vem completar esse inferno astral que o presidente da República está vivendo. Deise Ciocari, queria te ouvir ao mesmo tempo, porque o que a gente ouve do entorno do presidente é que ele tenta, na medida do possível, praticar exercício, que ele quer viver durante muito tempo, inclusive, a exemplo de outros políticos nossos aqui. E sem contar que a gente já viu também presidentes mais atletas e deu no que deu, né? A gente tem uma memória recente, até historicamente falando disso. Mas, Deise, como é que o presidente pode reverter essa percepção aí da população de que a saúde dele é algo preocupante, hein? Nonato, já são 80 anos, né? O presidente Lula já não é mais nenhum jovem. A gente tem que lembrar que durante a última campanha eleitoral, em muitos momentos, o presidente perdeu a fala, demonstrou cansaço, né? Imagina, para a gente, né, para jornalistas, já é cansativo uma campanha eleitoral. Imagina para uma pessoa de 80 anos que está ali ativamente, né? Então, a grande dúvida é se ele consegue participar de mais uma campanha eleitoral com esse fôlego todo. Na última, ele já se mostrou bem cansado, né? E aí tem um problema dessa política que a gente tem visto aqui no Brasil, que é uma política muito personalista, e é personalista também em torno do nome do presidente Lula, né? Tudo gira em torno da figura do presidente Lula, e é o grande problema dele não fazer um sucessor. Então, quando essa pesquisa da Quest mostra que existe esse problema, essa preocupação da população em torno de se ele vai aguentar mais um mandato, se ele vai aguentar mais uma campanha eleitoral, a população também está se perguntando, mas não tem um sucessor. Então, também é uma preocupação que mostra um vácuo geracional dentro do próprio PT, né? Não tem uma sucessão dentro da esquerda. Então, se o PT for um pouquinho inteligente, eles vão perceber, a gente tem que preparar uma sucessão aqui. Mesmo que o presidente Lula se coloque como um apoiador na próxima campanha. Mas existe uma preocupação por parte da população que ela vai muito além do nome do presidente Lula. Lula não vai durar para sempre. Vamos supor que ele aguente mais uma campanha, mas e na próxima? Então, tem que começar a pensar numa sucessão até para o partido não minguar, né? Então, a estrutura, o que mostra essa pesquisa da Quest, o problema é muito maior do que simplesmente mais uma campanha eleitoral.
E aí, Vilela, eu pego esse gancho da fala da Deise, dizendo pelo fato de não ter um sucessor, né? Nomes novos ganhariam força nesse momento, e aí falando também, pontuando a sua fala, né? Da expectativa, da experiência, melhor dizendo, né? Então, nomes de governadores, por exemplo, que têm destaque com boas gestões, poderiam ganhar força nesse sentido, né? Pensando na presidência? Sem dúvida, Soraya. Você vê que no campo da direita, no campo do centro-direita, isso já está acontecendo, né? Hoje temos diversos nomes, especialmente governadores, que vêm se colocando como possíveis postulantes à candidatura presidencial em 2026, caso não se confirme a candidatura do ex-presidente Bolsonaro. No campo mais à esquerda, eu vejo que seria realmente a situação de acontecer o mesmo. No entanto, como a Deise colocou bem, o presidente Lula, ele, ao longo da sua história, ele sempre demonstrou uma certa dificuldade em construir uma linha de sucessão, fazer com que o Partido dos Trabalhadores, o seu grupo político, construíssem outros nomes. O nome, talvez, mais evidenciado seria o de Fernando Haddad, mas o fato é que o ministro da Fazenda, ele se encontra num momento aí de mais dificuldade por conta das bateções de cabeça que a economia brasileira tem mantido. Então eu vejo que dificilmente o governo Lula conseguirá ter um nome, ter um plano B, caso eventualmente o presidente não possa ir para a reeleição. Agora, Deise, falta também iniciativa dos partidos mais à esquerda de promoverem um nome, porque dá a impressão que a esquerda é só PT. Nonato, falta iniciativa também, mas toda a esquerda está centralizada no nome do presidente Lula, né? Então existe uma autoridade maior por parte dele. Quando alguma figura tenta surgir, como o próprio Guilherme Boulos, o Lula vai lá e suplanta isso. Então precisa também ter um pouco ali de desprendimento por parte do PT para que outras figuras surjam, né? A esquerda ainda está muito centralizada no nome dele.